Olá, seja bem-vindo a mais um ACS na TV e hoje com o nosso convidado Blancher Souza, diretor do Grupo Gelog. Seja muito bem-vindo e é um prazer ter você aqui no nosso ACS na TV. Julia, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui hoje. Também agradecer de poder estar aqui representando o Grupo Gelog. Perfeito. Blancher, antes da gente começar, até para as perguntas mais técnicas, que a gente entende um pouco mais da empresa, nós queríamos conhecer um pouco mais você. Quem que é o Blancher? Não só no profissional, mas no pessoal também. Como que é a sua trajetória? Bom, eu sou de São Paulo, Júlia. Eu vim para Santos em 2000, logo que casei. E eu vim aqui para assumir um desafio de tocar um restaurante. Eu tinha um restaurante aqui no Centro Histórico de Santos, ali perto da Alfândega. O restaurante chamava El Galo. Era um restaurante bem tradicional aqui na cidade. E eu toquei esse restaurante durante aproximadamente 7, 8 anos. E aí conheci um dos meus clientes, que hoje é meu amigo e meu patrão, o presidente da empresa, que é o Adriano Fajardo. E aí a gente acabou fazendo uma amizade muito bacana. E o Adriano ele já trabalhava com logística, com transporte, há muitos anos. E aí eu acabei indo também trabalhar nesse desafio novo, que era a Gelog, Até então ele era gerente de uma empresa de transportes, de uma outra empresa de transportes. E aí ele resolveu tocar o próprio negócio e eu vim junto aí com eles. Então hoje eu costumo até brincar que eu sou o primeiro funcionário do Grupo Gelog. Estou aí completando 18 anos mais ou menos já de Gelog, E a cada dia você vai aprendendo uma coisa diferente, Graças a Deus eu sempre consegui atingir meus objetivos, crescendo dentro do próprio grupo, Então hoje eu me encontro como diretor, mas comecei lá atrás, sem saber nem o que era um container, o que era caminhão. E graças a Deus as coisas foram acontecendo aí com esforço, com a dedicação de todo mundo. E isso fez com que a Gelog chegasse onde ela está hoje, Uma empresa aí que começou com 3 caminhões e hoje tem mais de 300 veículos aí rodando todos os dias aí pelo Brasil. Nossa, é bastante coisa, E 18 anos é muito tempo. Se você for tomar em consideração a quantidade, o tamanho da empresa hoje, teoricamente é pouco tempo até, O pessoal costuma dizer que a Gelog ainda é uma adolescente, E a gente hoje, graças a Deus, tem uma estrutura muito bacana, Os investimentos não param na empresa, então a todo momento a gente está investindo em inovação, investindo em capacidade operacional, ativos, com os caminhões, estruturas de armazém, empilhadeiras, colaboradores, Hoje a gente tem aí uma média aí de 850 funcionários, espalhados aí entre matriz e filiais, então é bem bacana ver esse crescimento da empresa. E Blancher, quando a gente fala em trajetória da empresa, desses 18 anos, como que começou? Você estava lá, foi o primeiro funcionário. Então, na verdade, a Gelog ela já existia dentro de uma outra empresa, O Adriano já tinha uma empresa que prestava serviços como terceiro, como agregado, Principalmente na empresa onde ele já trabalhava, onde ele era gerente operacional. E aí sempre tem aquele desejo, de tomar conta do seu próprio negócio, ser dono do seu próprio nariz. E aí, em um determinado momento, ele virou a chave e falou, bom, agora eu vou tocar a minha empresa. E nesse momento a gente já tinha uma proximidade muito grande e aí somamos as forças, ele, o sócio da Gelog também, que é o Nelson Marques também, que veio também no segmento de transporte mais voltado para a parte de mudanças. E aí somou-se essas forças e nós começamos o negócio. Então começamos de uma forma bem modesta, com 3, 4 caminhões, um escritório bem pequeno aqui na Afonso Pena, aqui no Imbaré. E logo depois a gente já mudou, já conseguiu pegar um terminal pequeno, desse terminal já mudou para outro, assim, muito, muito rápido, sabe? A gente conseguiu captar clientes muito rapidamente, até por uma necessidade do próprio mercado, tanto e como com relação também à nossa força operacional. Nós temos uma garra operacional muito forte e isso acaba nos ajudando muito e ajudando também os nossos clientes. Então a gente via hoje, por exemplo, clientes de grande porte que trabalhavam com 3, 4 fornecedores para dar conta da sua demanda.
E em pouco tempo a Gelog conseguia absorver esses volumes. Olha que interessante. Diante desses investimentos, né, de compra de veículos, capacitação, né, dos colaboradores. Então, a gente conseguia aumentar o nosso leque de atendimento muito rápido. E essa resposta, ela se traduzia em aumento de volume, né, e, consequentemente, aumento da nossa carteira de clientes, e é o que a gente faz até hoje. E quando a gente fala de principais serviços e soluções, o que a Gelog leva para os seus clientes? Então, inicialmente, Júlia, nós começamos com o transporte puro de container, né? Então, são os veículos porta-container. Nós tínhamos já uma quantidade variada de equipamentos para atender os diversos tipos de container que nós temos no mercado disponíveis, mas isso sempre veio, os serviços sempre foram aumentando de acordo com as necessidades dos clientes. Então, eu atendia um cliente que ele precisava do transporte. Daqui a pouco, ele precisava armazenar uma carga dele de importação porque ele não tinha espaço na fábrica para receber. Então, a gente veio crescendo em cima disso. Agora, eu preciso de um armazém para dar conta de desovar a carga desse cliente, armazenar a carga desse cliente. E aí, a gente foi sendo empurrado por esse crescimento para poder atender todos os serviços que os nossos clientes precisam hoje. Então, a gente acabou adquirindo armazéns aqui em Santos. Logo depois, nós tivemos um cliente que está com a gente até hoje, em Pindamonhangaba. Olha que legal. E aí houve a necessidade de nós montarmos uma filial também em Pindamonhangaba. Essa cidade, morei nessa cidade durante 10 anos, porque nessa necessidade eu fui para Pindamonhangaba, construí uma filial do zero, onde era uma fazenda de gado. Então, ali a gente começou, os investimentos mais fortes começaram ali. E essa filial, hoje ela tem 40 mil metros quadrados de área, ela tem armazéns gerais. Então, tudo para conseguir juntar as necessidades dos nossos clientes. Então, hoje eu faço 100% do transporte para esse cliente, eu faço armazenagem de 100% do produto dele, tanto acabado quanto matéria-prima. Eu faço estufagem dos containers, eu faço desova dos containers e eu estou do outro lado da rua. Então, eu acabo sendo um estoque ali do cliente 24 horas por dia. Deu uma necessidade, uma greve de caminhoneiro, por exemplo, que vira e mexe a gente tem aqui em Santos, que acaba impactando a subida de cargas ou os embarques, e o cliente tem o estoque garantido dele do outro lado da rua. E esse case ele deu muito certo para nós. Legal. Então, através dessa filial, logo depois nós montamos uma outra, num outro extremo, que é Paulínia. Lá também nós temos uma gama de clientes do setor químico e agroquímico. E também começamos com uma filial pequena de 3 mil, 4 mil metros quadrados. Hoje a gente já tem quase 20 mil metros quadrados de área nessa região, nesse endereço, onde a gente foi agregando áreas que foram se disponibilizando na época. E a gente vem batendo nessa tecla, né, Julia? Eu acho que a gente precisa entender a necessidade do nosso cliente, se antecipar e investir para conseguir garantir volume, aumentar sempre o faturamento, continuar contratando, gerando emprego. Eu acho que essa é a base, né, de qualquer negócio. Sem dúvidas, a gente vai trazer um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco e sobre as pessoas, o atendimento, a confiança. Mas muito obrigada pelas suas respostas. Eu que agradeço. E agora a gente vai para o intervalo e logo, logo volta para o segundo bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado, Blancher Souza, diretor do Grupo Gelog. Blancher, você trouxe um pouquinho para a gente do tamanho da empresa, como que a empresa, né, funcionou ao longo desses 18 anos e fica muito claro que vocês atendem diversos tipos de clientes e diversos tipos de cargas também, né? E alguns pontos são muito importantes para que vocês consigam fazer isso com tanta maestria ao longo desses anos. Agilidade, confiança, segurança. Quais são os pontos mais importantes da empresa, principalmente ali da Gelog, né, que vocês percebem que fazem muita diferença para o cliente? Olha, Júlia, eu costumo dizer que hoje você pode ter vários tipos de ferramentas, né? São necessárias, né? Eu acho que uma coisa compõe a outra, mas você ter uma equipe forte, isso faz toda a diferença, né? Então, hoje nós contamos com um time aí extremamente comprometido, um pessoal que realmente abraça a causa, são apaixonados pela Gelog, assim, sabe? A gente conversa com os colaboradores e você vê a paixão que esses colaboradores têm pela Gelog. Tem um número muito grande de colaboradores, assim como eu, que tem muito tempo já de casa.
E como eu disse, né, você precisa de outras ferramentas, né? Então, você tem o engajamento dos funcionários da equipe, mas você precisa também investir em tecnologia. Então, a Gelog está sempre buscando ferramentas sistêmicas que melhor se enquadrem a cada tipo de operação. Se você não tem isso, hoje você não consegue trabalhar. A gente ouve falar muito agora, né, principalmente nesses novos tempos aí, de inteligência artificial, que eu acho que veio para ficar. Tem muita gente ainda torcendo o nariz com relação a isso. Alguns têm muitos prós, outros têm muitos contras, mas eu acho que vai fazer uma diferença muito grande nas nossas operações. Vocês já estão utilizando lá? A gente já começou, já existem projetos em andamento com relação à inteligência artificial para realmente conseguir respostas mais rápidas, desde a parte de receber a demanda do cliente. Essa demanda ela já ser esmiuçada pela inteligência artificial e ela dali começar a disparar os canais de agendamento nos terminais, emissão de documento, escala de motorista, a inteligência artificial conseguir enxergar dentro da tua frota quais são os veículos e os motoristas que já estão aptos a atender aquela determinada programação, porque a gente hoje vive uma loucura de tempos, né, de horários, né? A documentação libera numa hora, o agendamento do terminal é para tal hora, você tem que juntar isso à jornada do motorista, um veículo que tem que estar apto para rodar dentro daquele horário. E você tendo uma frota muito grande, né, muitas operações, fica humanamente impossível você conseguir tocar isso com excelência e conseguir extrair relatórios, né, conseguir verificar internamente onde é que você pode melhorar, né, onde que você teve uma performance maior ou menor. E isso tudo é através de dados. E você tendo todos esses dados, com a inteligência artificial fica muito fácil de você conseguir gerir isso. Então a gente vem investindo forte nisso. A gente quer até o finalzinho agora de 2025 já ter um sistema de inteligência artificial rodando em praticamente 100% das nossas operações. Que legal. E é legal vocês terem essa visão, assim como na hora que a gente estava conversando nos bastidores, né? Até na hora de pesquisar sobre a empresa, eu vi o quanto vocês são preocupados com sustentabilidade, que é um outro ponto muito importante para as empresas hoje. Como que a Gelog vê isso, Blancher? Eu acho que também é uma via de mão única, né, Julia? Não tem mais como a gente fugir disso, né? Ainda mais em se tratando de serviços de terminal, serviços de transporte. Nós estamos falando de veículos que são motorizados, que acabam poluindo. Então, hoje a Gelog ela preza muito por isso. A gente vem investindo forte na compra de veículos já com essa pegada sustentável, que são os Euro 6, aí são os motores com maior tecnologia, né? São os que menos poluem hoje. E fora essa parte dos motores a combustão também, a gente vem participando de vários projetos na questão dos elétricos, né? A Gelog foi uma das, acho que se eu não me engano, foi a primeira empresa aqui na Baixada a colocar um veículo movido a GNV. Olha que interessante. Para trabalhar. Esse veículo roda até hoje e assim, os resultados são impressionantes com relação à emissão de carbono, né? É muito menor do que um veículo a combustão. E não só nos caminhões também, a gente vem investindo forte em outros tipos de equipamento. Então, hoje nós temos uma movimentação dos serviços de terminal que demandam uma quantidade muito grande de empilhadeiras, por exemplo. Essas empilhadeiras, até pouco tempo atrás, eram combustão. Depois viraram gás natural. E agora, a gente já está numa pegada do elétrico. Então, nós fizemos uma substituição de frota agora de empilhadeiras, compramos mais de 40 empilhadeiras elétricas 100%, e o resultado é muito positivo, né? A redução na emissão, a redução não, né? Porque no elétrico você não tem emissão nenhuma, é zero. E isso nos ajuda até comercialmente, porque hoje não é só uma pegada da empresa, né? Os seus clientes acabam também cobrando isso, querendo resultados e querem saber o que você está fazendo com relação a essa pegada do carbono, a redução. Eu ia até perguntar sobre isso. O que vocês perceberam de diferente depois que vocês fizeram essa mudança, não só para os clientes, mas também para o posicionamento da marca, né? Quando a gente fala de Gelog, vocês estão se posicionando de uma forma ali sustentável. Exato. Cuidadosa ali em relação ao meio ambiente, dá para perceber que também em relação à governança, então com quem está dentro também. Exato. Então as pessoas acabam observando, né? Os clientes... Acabam.
O cliente hoje ele acaba cobrando, né? Ele quer saber. E aí quando você já tem isso pronto, né? Fica muito mais fácil. Traz uma satisfação para o cliente muito grande. Você consegue provar através de números, né? A quantidade de reduções que você tem. E isso traz um bem-estar até para dentro da empresa, né? Os colaboradores também, que tinham que trabalhar imagina uma empilhadeira a combustão ou uma empilhadeira a gás. Um barulho de motor o tempo inteiro ali, imagina a pessoa tendo que estar dentro do container para fazer uma estufagem de container ou uma desova e aquele barulho de motor, mesmo usando, né, os protetores auriculares, aquilo incomoda, vibrações, né? E no equipamento elétrico você não tem nada disso, então traz uma tranquilidade assim, para quem está trabalhando no equipamento muito grande. Essa semana agora, isso é novidade. Olha, então já em primeira mão. Já em primeira mão, a Gelog começa os testes com o primeiro veículo elétrico, o primeiro caminhão elétrico de grande porte, né, um cavalo mecânico. Esse veículo chega essa semana aqui em Santos e a gente começa os testes com eles também. E esse vai ser também um divisor de águas muito grande. Existe um desafio ainda, né, porque diferente dos veículos elétricos que rodam em São Paulo, em regiões de Planalto, né? Aqui nós temos uma serra, né? Para subir com caminhões carregados aí com 30 toneladas. Então esse veículo começa os testes agora nessa semana, mas eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso grande e que vão vir outros aí com certeza. É uma pegada que não tem mais como voltar atrás. E isso é muito bom de saber. Eu até vou entrar em outros pontos que eu sei que vocês também têm de novidade. Mas até antes da gente ir para o intervalo, Blancher, passa, por favor, o contato de vocês para quem estiver assistindo, quiser entrar em contato, quiser conhecer um pouco mais sobre a empresa, já entrar, como que eles podem achar vocês? Através do site, Juliana. Nós temos o site lá, o grupo gelog.com.br. Nesse site nós temos todos os acessos, né, os telefones, também temos a parte também de RH, quem quiser colocar o currículo lá também no site. Lá tem todas as informações, todos os serviços que a Gelog presta, bem completo. Perfeito, e agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, com o nosso convidado, Blancher Souza, diretor do grupo Gelog. Blancher, a gente conversou um pouquinho também e a Gelog tem alguns programas internos, né? E um deles é o do motorista sem tanta experiência, assim, que vocês cuidam de toda a formação dele. Como que funciona? Exato. Então, Julia, na verdade, o que acontecia, né? Hoje existe uma falta de motoristas no mercado muito grande. Diferente de antigamente, né? Uma criança via seu pai no caminhão e tinha vontade de ser motorista também, tinha aquele sonho, né? Isso veio se perdendo ao longo dos anos, né? Hoje, em função da internet, né? Tudo isso. Então você não tem mais essa demanda de motoristas novos entrando no mercado. E aí o que a gente entendeu? Eu preciso formar, porque você tinha muita oportunidade de currículos de motoristas, só que eles não têm experiência. Então são motoristas que acabaram de tirar uma habilitação e ainda não tem aquela vivência, né? Dirigir um caminhão hoje articulado, principalmente, é uma responsabilidade muito grande, né? Sim. Você tem subida de serra, como eu disse anteriormente. Imagina um motorista que não tem tanta experiência descer uma serra com 20 e poucas toneladas de peso, de carga. Tem que conhecer, tem que saber o que está fazendo. Então a gente decidiu montar um setor chamado de manobras. A Gelog ela tem uma área muito grande aqui em Santos, né? São 125 mil metros quadrados de área. Muita coisa. Então, para que a gente faça tudo funcionar de acordo dentro do próprio terminal, nós precisamos de motoristas para ficar levando o caminhão para manutenção, puxar caminhão para o pátio, adiantar carregamento dos motoristas de viagem, carregamento em armazém. Então, é uma infinidade de funções, de movimentações que o motorista precisa fazer. E aí a gente entendeu que se eu tivesse os motoristas de manobra, eles estariam aprendendo a dirigir esse caminhão, conduzindo os veículos, para depois receber uma oportunidade de promoção interna. Então, hoje, ao invés de eu contratar qualquer motorista de fora, primeiro eu vejo o meu quadro de motoristas, vejo o meu quadro de motoristas de manobra e avalio quem do quadro já tem condições de assumir um outro posto. Então ele pode ser um motorista de viagem, ele pode ser um motorista do que a gente chama de vira aqui em Santos, né? Que são os motoristas que vão para o porto, voltam do porto para a Gelog.
vão nos depots retirar contêiner vazio, trazer contêiner vazio, e aí vão aparecendo as oportunidades. Então a gente tem um tempo mínimo aí de 6 a 8 meses, né, para esse motorista ficar como manobra. Depois nós começamos uma avaliação técnica efetiva. Então vai um motorista líder, começa a dirigir com esse motorista, ensinar alguns macetes, alguns jeitos ali que ele precisa aprender ainda para refinar ainda mais, e aí a vaga é ofertada. Esse motorista aceitando a vaga, a gente faz a troca de função, né? Tem alguns ajustes salariais e tudo mais, e aí ele já começa a assumir outras responsabilidades. E o mais bacana de tudo isso, Júlia, é que o motorista ele acaba tendo um carinho um pouco maior pela empresa, pelo fato de ser a empresa que está abrindo as portas para o mercado de trabalho. Hoje eu participo da parte seletiva, né, desses candidatos, e eu vejo que eles batem na porta de muitas empresas e ninguém dá oportunidade, porque quer um motorista já pronto para dirigir. Então a gente conseguiu com isso aí, né, juntar as coisas. É um projeto que vem dando muito certo. A gente tem um número bem grande de motoristas hoje que começaram sem nenhuma experiência ou muito pouca, ou vieram do ônibus, ou veículos de pequeno porte, que é a categoria D, eles migraram a carteira para E, e hoje eles têm essa oportunidade dentro do Agelog. Então tem motoristas que começaram lá sem praticamente saber nada, hoje já dirigem veículos 9 eixos, aí, já dirigem caminhões bem grandes, e é uma satisfação bem grande para nós. E aí a gente tem um outro, que são as mulheres no volante, que eu adorei conhecer também, Exato. Saber um pouco melhor. Então, Exato. Como que é também a inclusão de diversas mulheres em um ramo que ele é predominantemente masculino, né? Exato. Esse também era outro desafio para nós, Júlia. A gente tinha uma vontade muito grande de ter mulheres no volante e você não conseguia. Basicamente pelas mesmas dificuldades dos motoristas, dos homens, né, com pouca experiência. E as que tinham experiência, na maioria das vezes, elas eram donas do seu próprio veículo, né? As que já estão na estrada já são donas do seu próprio veículo. E aí a gente, dentro desse mesmo conceito do manobra, a gente conseguiu também trazer muitas mulheres, muitas. Em particular, a gente tinha uma que foi a primeira, nós compramos um caminhão cor-de-rosa. Que legal. Um caminhão lindo, maravilhoso, que está com a gente até hoje rodando. E o Adriano, que é o dono da Agelog, né, que é o presidente da Agelog, falou: Blanche, eu não quero ninguém dirigindo esse caminhão que não seja uma mulher. E aí você imagina, né? Como é que eu vou arrumar uma mulher agora para colocar... Aí foi aquela luta. Foi aquela luta, nós conseguimos contratar. A Márcia não está mais com a gente hoje, mas fez uma excelente trajetória na Agelog. E ela começou dirigindo esse caminhão rosa. E foi assim, Gil, uma repercussão sensacional. Eu imagino. Ela chegava nas indústrias, nas empresas, o pessoal parava a produção para ir lá ver, porque chegou uma mulher dirigindo um caminhão. E um caminhão com 9 eixos, com 2 containers, né? Não é para qualquer um. Então a empresa parava, o presidente da empresa fazia questão de ir lá conhecer, para saber a história dessa mulher, como é que era a vida dela. Então foi um pontapé inicial nesse projeto e hoje a gente já tem aí quase, acho que tem mais de 20 mulheres hoje já dirigindo na Agelog. Algumas vieram da manobra e hoje já estão dirigindo, fazendo viagens para dentro do estado, fora do estado. Outras já dirigindo também os rodotrens, são os 9 eixos também. Então é mais uma experiência também que deu muito certo, faz muito sucesso para nós. Não, perfeito. E Blancher, a gente vai agora para um outro assunto que é a infraestrutura, logística. A gente passa por algumas mudanças aqui na cidade, né? Quando a gente fala de região, algumas dificuldades, às vezes de acesso, o STS-10, a novidade do túnel, que também pode ser algo positivo. Como que vocês observam essas mudanças da cidade, da região, pensando no trabalho de vocês? Sim, Júlia, eu tenho participado ativamente de várias reuniões aí que estão acontecendo sobre o assunto, né? Eu acho que está muito latente isso hoje. Estivemos na semana retrasada em Brasília, essa semana eu estou indo para Brasília de novo. São assuntos que nós precisamos fazer, né? Os empresários e prefeitura, governo federal, governo estadual realmente precisa. Caso contrário, o porto vai travar. Nós vamos parar de bater esses recordes que a gente vem batendo, que são super positivos, mas em que pé que a gente vai chegar, né? Vai chegar uma hora que isso vai se estrangular. Então, são trabalhos que, infelizmente, por não terem sido feitos lá atrás, hoje a gente precisa tratar deles em paralelo. Não dá para tratar um assunto de cada vez. Então, não adianta a gente falar
de um STS-10, que é o novo porto aí, né? Um mega terminal, que vai ser o maior terminal de container, se a gente não tiver um acesso, tanto da descida da serra, quanto os próprios acessos para o porto aqui dentro já. Então, vai chegar uma hora que a cidade vai virar um caos. Hoje a gente já atrapalha muito o santista, né? O pessoal que chega em Santos hoje, ele tem uma dificuldade muito grande para conseguir chegar na cidade. Os nossos caminhões, né? Não só os nossos, como qualquer outro caminhão que chega em Santos, ele tem uma dificuldade enorme de chegar. Hoje a gente enfrenta dificuldade para entrar dentro do nosso próprio terminal. Imagina entrar dentro dos terminais portuários, né? Então, são trabalhos aí que precisam ser feitos. Eu estou bem otimista, porque eu tenho visto as entidades aí, elas estão muito voltadas, o assunto está bem quente, né? Então, o túnel aí, que a gente fala aí de um projeto de 100 anos, eu já moro em Santos há 25 anos e eu nunca ouvi falar tanto do projeto do túnel como a gente ouve agora. Nós temos aí um deputado federal, né, que hoje nos representa lá em Brasília, que é o Paulo Alexandre Barbosa, que também vem fazendo um trabalho bem forte lá também na frente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, vem provocando muito isso. E eu tenho quase certeza que agora vai. Agora vai. São projetos que demoram, né? Você vai falar de uma terceira via da Imigrantes. Quanto tempo demora para se construir uma rodovia dessa, né? O próprio terminal do STS-10, assim que tiver uma empresa vencedora, quanto tempo demora para isso rodar? Mas tudo tem que ter um pontapé inicial, né? Então, assim, a gente está bem otimista. Em cima disso também a Gelog já vem se preparando estruturalmente. A gente já vem fazendo modificações no nosso terminal, para que a gente tenha a capacidade de assumir novas demandas, né, de movimentação. Com esse STS-10 agora, vai ser o maior terminal de movimentação de container, é mais container chegando, é mais transporte acontecendo. Então, todo mundo tem que estar muito bem preparado para isso e a gente está bem otimista. Perfeito. Blancher, infelizmente o nosso bate-papo está acabando. Eu até vou te chamar para outras vezes a gente bater esse papo, depois de todas essas novidades. Estou à disposição. Mas gostaria muito de agradecer em nome da ACS na TV a sua presença, também o seu apoio e principalmente vocês serem parceiros que são associados e tão importantes para a Associação Comercial de Santos. Muito obrigada. Eu que agradeço também, mais uma vez, também em nome do Grupo Gelog, agradecer à ACS pela oportunidade. Estamos juntos, sempre na frente. Perfeito, muito obrigada e muito obrigada a você que nos assistiu e até o próximo ACS na TV. Tchau, tchau.